Oi, Daiane. Ó, a Ingrid chegando. Oi, mãe. Minha mãe sempre sendo meu público. A Yumi. A gente vai começar o Oculta Dança hoje, às 6, porque a nossa convidada de hoje ela tá na França. E seria muito tarde para ela se fosse às 9 da noite, do horário do Brasil. Então, vai ser hoje às 6. Ela já tá por aqui, mas eu vou esperar mais pessoas entrarem. Eu espero que vocês estejam entrando e que vocês fiquem. A Ingrid é com certeza uma pessoa incrível, que tem muito aí para trocar ideia com a gente. Então fiquem aí, Lara, Carolina, Tomás, Fran. Nossa, Fran, mano, Fran, valeuzão. Bia, massa, muito massa. Como vocês, não sei se todo mundo sabe, o Oculta Dança é um quadro que ele acontece toda segunda-feira, às 9 da noite, mas hoje, excepcionalmente, está acontecendo às 6, porque nossa convidada está fora do Brasil. E aí a gente tem que fazer um pouquinho mais cedo, né? Senão ia ser muito tarde para ela. E acho que é às 2 da manhã. Minha prima entrou, oi Raquel, oi Laís. Muito, muito, muito massa mesmo. Pedro, Silvia, voltei até despertadora, maravilhosa. Que saudade de você. Muito bom, massa. Pra não perder. Amo. Eu não sei se todo mundo sabe, mas aquele lance de. É aquele countdown, né? Que eu boto tipo contador assim. Dá pra você acionar ele. Você aciona e aí o Instagram te avisa quando a live vai começar. Tipo, é maravilhoso, é perfeito. Eu faço isso com todas as lives, não perco nenhuma. Oi, Aranha. Mano, a Aranha é público fiel, assim, ele tá em todas as lives, todas do Oculta Dança, eu acho que ele tava, assim. Se ele perdeu alguma, deve ter acontecido alguma coisa. Amo. Diju, maravilhosa. Mas, tô esperando as pessoas entrarem e permanecerem. A Ingrid já tá aí, já já eu vou chamar ela. Antia. Antia é outra que tá na Espanha, aqui assistindo também. Carla, Valeuzão, Sara, muita gente, que legal. Fiquei com medo das 6 horas ser muito concorrido, mas estou feliz que vocês estão aqui. Manu, Manu trabalha comigo na Mana Podcast, foi lançado essa semana aí. A gente vai fazer mais publicações sobre. Irla, maravilhosa, também. Tenho muito respeito por ela. Muitas pessoas aqui eu tenho muita admiração. Pois eu vou chamar a Ingrid. Acho que já dá aqui. Temos um público legalzíssimo. Vou convidar aqui a Ingrid. Cadê? Lembrando que a nossa live tem duração só de 40 minutos, hein? Olá, sua linda! Tudo bem? Tá travando um pouquinho. Não sei se é a tua internet ou se é a minha. Acho que sim, você tá bem travada. Como é que tá pra vocês aí, gente? Fala se como é que tá aqui daí. Pode ser a minha internet também. Funciona. Tipo assim, eu consigo te ouvir bem, mas tua câmera tá bem parada. Travadão. É. Não vejo a convidada, é. Acho que é bem travado dela.
já salvando a gente. Já já eu chamo ela de novo, tá bom, gente? O meu áudio tá de boa, tá dando pra ouvir, né? Problemas de internet, né, gente? Isso aí, né? Internet. Posso chamar, Ingrid? Manda um joinha aí pra mim, pra saber se eu posso te chamar. Tá travando. Também travou aqui. Pois é, tava travando. Pode chamar? Ela mandou uma carinha assim, brilhando. Acho que pode chamar, sim. Vou chamar aqui pra ver se dá tudo certo. Chamane. Lucas acabou de entrar. Oi! Vamos tentar agora. Super melhorou pra mim. Ótimo. Então vamos fazer desse jeito. Eu tava aqui no Wi-Fi, mas não tava funcionando. Aí mudei pro 4G e deu certo. Tá bom. E aí, tá tudo bem? Tudo certo com você. Tudo bem também. Que horas são aí? Muito Meia-noite? obrigada. Aqui é 11 horas. A gente tem Ah, 5 horas de diferença. ok. Obrigada por ter aceitado o convite, sério. Obrigada mesmo. Acho que é a primeira vez que a gente tá se falando, né? É verdade. Mas eu tava aqui pensando, é como se eu te conhecesse tanto. Porque desde Sim. que a gente se descobriu, eu vejo tantas coisas, tô tão em contato, que eu até fiquei pensando na sua publicação. Nossa, a gente não se conhece pessoalmente, real. Não. Mas eu acho que eu tive dançar num evento que teve em Diadema. É... Putz, tem um tempo. Eu acho que foi em É possível. 2016. Foi tipo. Eram 3 versus 3 e você entrou assim. Calma, tem uma moto passando aqui. Então, eram 3 versus 3 e eu acho que você entrou. E aí o Bart estava do meu lado. Eu falei, caralho, eu acho que é a Ingrid. Ele, eu acho que é também. Só que tipo, você entrou, batalhou, a tua crew perdeu, aí você foi embora assim, do evento. Aí não deu tempo. Nossa, frustradérrima. Não, eu nem Vamos sei, lá. eu não me lembro, mas imagino que sim. Então me Mas foi conta. ótimo. Olha o Catatal, Barãozão Catatal. Gente, Bora quanto lá. tempo. Se apresenta, conta pra galera quem é você, fala o que você quiser, não precisa ser Tá. relacionado à dança, pode fazer o signo, sei lá, qualquer brisa que você quiser. Sagitário da festa. Então, eu venho da Zona Sul de São Paulo, né, ali da cidade Dutra, da região do Irajaú. Uhum. Então foi ali que tudo começou a acontecer pra mim artisticamente, enfim, desenvolvimento pessoal. Eu não sei se você já ouviu falar dos projetos do CEL, que são escolas Sim. onde a gente tem várias atividades artísticas, enfim, integradas à escola. Então eu tive uma super sorte de conseguir uma vaga nessa escola desde que ela foi inaugurada no CEL Cidade Dutra. Em São Paulo a gente tem várias unidades, né, dependendo do bairro. Sim. E lá eu comecei a fazer algumas atividades artísticas, assim. Eu tentei fazer circo, enfim, várias coisas, trabalhos manuais, e eu encontrei o breaking. Passou o B-Boy Cheba, assim, da Jabaquara Breakers, nas nossas salas, e falou, bom, está dando aula de breaking. Eu nem imaginava muito bem o que era, assim. Falei, bom, vou tentar. E foi aquele amor à primeira vista. Eu tinha 12 aninhos. E aí comecei a vir nos treinos. Aí dos treinos comecei a ir nos campeonatos, enfim. E comecei a dançar, né? Uhum. Aí a partir de um momento o breaking começou a também abrir portas para outras linguagens de dança, né? Uhum. Também no CEL, graças ao CEL, também a gente teve o programa vocacional, onde eu tive a oportunidade de estudar com Marcelinho Backspin. E aí ele começou a falar para mim sobre dança contemporânea, sobre outras possibilidades de dança, porque ele via que eu tinha esse feeling e tudo. Também na mesma época, o breaking, eu comecei um pouco a perder a motivação de só fazer competição, só fazer competição. E comecei a fazer aula de todos os estilos possíveis que me agradavam. Se eu gostava de dancehall, eu ia fazer aula de dancehall. Dança Uhum. contemporânea, eu fiz aula de dança contemporânea. E foi assim que eu comecei a dançar um pouquinho de tudo, até que eu cheguei no nível, tipo, eu danço a minha dança, porque é muito difícil você falar de linguagem, né? Sim. Sim. E em São Paulo também, na verdade, eu fiquei um tempo em Curitiba, depois voltei para São Paulo. Nesse meio tempo, eu estudei jornalismo. Eu queria mesmo ter estudado dança na faculdade, como você, mas sabe como é, né? Na época de ensino médio, muita gente falando, ai, dança não é profissão, dança não é profissão. E isso acabou entrando na minha cabeça. Eu falei, bom, eu gosto de comunicação também, vou Uhum. estudar jornalismo.
E de um lado foi legal, também não me arrependo, porque me ensinou várias outras coisas complementares. Uhum. Mas é uma coisa que eu gostaria de ter feito, né? Então, quando eu terminei a minha faculdade, eu falei, bom, agora eu vou me dedicar pra dança e vou fazer minha carreira da maneira que eu pensar que seja melhor e tudo. E aí vim aqui pra França. Legal. A gente vai chegar aí. A gente vai chegar aí. Eu vou até ler um comentário aqui. A Yumi, ela falou assim, ó, olha a importância desses programas sociais. Eu trampo no PIA, Sim, que é um programa irmão do Vocacional, e puta que pariu que luta pra manter o programa. Sim, tipo, a Ingrid falou do céu. Engraçado você falar que você é do Grajaú, porque eu sou de Interlagos, que é tipo, não é ah, super mas a gente colado. é vizinha! A gente é Sim, vizinha, sim. mulher! Eu sou de É verdade. Interlagos, tipo, bem próximo ali da. Gente, faz tanto tempo que eu não moro mais em São Paulo que eu até esqueci. Do Alvarenga, bem próximo do Alvarenga. Nossa! E eu, Sim, eu não trabalhava, porque quem trabalhava no céu era uma professora que eu fiz balé a vida inteira. Ela trabalhava no céu sim. Cidade Dutra. E eu ia com ela, tipo, várias vezes auxiliar, ser uma espécie de estagiária, assim. Não sei como que a gente nunca se encontrou nesses Pode ser que a gente lugares. tenha se encontrado. Pode ser que a gente tenha se encontrado. Total. Inclusive, o programa vocacional, a minha primeira professora de outro tipo de dança, que foi a dança contemporânea, a Isabela, Uhum. foi o Marcelinho que trouxe no programa vocacional. E aí, aqui na França, o meu marido falou pra mim: Meu, eu preciso te apresentar uma dançarina de São Paulo também. E aí, quando ele me traz a mulher, era a minha primeira professora de dança, tipo, que estava aqui morando em Montpellier. Tipo, Mentira! pode. Sim, sim, eu conto O essa história, mundo, assim, nada pequeno. muito Quer dizer, nada pequeno. grande, muito pequeno. Exato. E aí, só representando até essa frase da Yumi, tipo, eu lembro que no céu a gente já encontrava, apesar de ser um programa gigantesco, a gente já encontrava algumas dificuldades, assim, tipo, por exemplo, a gente fazia algumas apresentações, mas eu não sei como é que era pra ti. Aí, no final, por exemplo, fazendo no começo do ano, no final do ano já tinha problema de infraestrutura, luz que tinha Sim, queimado, palco que tava sim. com taco pra fora, e era super difícil reestruturar por causa da burocracia da verba, né? Mas, assim, os Exato. projetos continuam aí resistindo, né? Você É, citou um exatamente. pouquinho que você tá morando na França agora, né? Você Uhum. foi embora. E aí, uma das perguntas que fizeram foi: por que você foi embora do Brasil? Tá. Na verdade, por conta da dança também, eu tive a oportunidade 2 vezes de vir pro exterior. E aí eu tive um choque, assim, com o que eu vi aqui fora. Porque, também voltando para o meu contexto social, sempre me senti muito insegura em São Uhum, Paulo. Sempre tive muito medo, tive que fazer coisas, assim, ter rotinas para me proteger de possíveis assaltos, enfim, coisas até piores, né, que a gente sabe que acontece todo o tempo. E eu uhum, não achava, eu achava que isso era normal, que a gente vivia assim mesmo e a vida era assim. E aí quando eu vim algumas vezes aqui pra fora e eu me deparei com a segurança de você poder andar na rua sem ter medo e tudo, foi a minha o primeiro gatilho para que eu quisesse vir morar aqui, sim. sendo bem sincera. E depois artisticamente também a gente tem, estando aqui, hoje eu vejo que o Brasil tem muitas coisas boas também, tá? Do nível, mesmo com todas essas coisas que a gente está vendo agora politicamente, mas falando de uma forma geral, a gente tem muitas oportunidades bacanas de trabalhar com arte mesmo, com todo o contexto. Mas aqui também na França, especificamente, existem várias organizações que estão acontecendo, que o governo propõe, para que você possa ter outras maneiras de trabalhar com dança, criar projetos, criar companhias, criar associações, enfim. Uhum. E eu quis me jogar um pouquinho nisso aí também e terminar meus estudos aqui de mestrado e tudo. Você contou pra mim até, que eu coloquei na legenda, que você até criou um projeto aí. Eu não sei, até eu não sei muito bem se você puder falar pra gente. Eu não sei pronunciar, eu Claro. não vou nem me arriscar em pronunciar. Mas eu não Eu me. vou falar. Conta pra gente se é uma Eu academia, falo. se é um projeto. Conta É pra gente. interessante. É interessante que você me pergunte, porque a gente faz a publicidade desse projeto, eu falo muito dele também para as pessoas no Brasil, e muita Uhum, gente me pergunta, mas o que é exatamente tudo? Então, aqui na França, a gente tem um dispositivo que chama associação, e que você pode criar associações culturais, como esportivas, enfim. Associação é uma comunidade, uma pequena empresa, mas sem fins lucrativos, e que vai movimentar
ou a cultura, ou o lazer, ou o esporte da sua região. Hum. Então, eu com o Remy, que é o meu marido, a gente criou a Shiva Danse Mouvement. Então, o que, que é? É uma associação aqui em Perrol. Perrol é uma cidadezinha bem pequenininha, para que vocês tenham uma noção. Montpellier é do tamanho do Grajaú, a cidade inteira. Meu Deus. Exato. Então, Perrol é uma cidade bem pequenininha do lado da praia, que, assim, não tem cultura hip hop, sabe? Eles têm a cultura do touro. E, enfim, o Remy cresceu aqui e ele viajou, foi para os Estados Unidos, é b-boy, e trouxe para cá essa cultura, mas ainda faltava um pouco da gente colocar alguns projetos, assim, para os jovens e até para os adultos, porque a gente tem vários papais e mamães, sabe, de 30 a 40 anos que colocam os filhos deles e depois vêm fazer curso com a gente, sabe? Então, Uhum. muita gente interessada no hip hop. Voltando para o que é a associação. Tendo a associação feita, você pode propor eventos pontuais, como competição, jam, como a gente já organizou festa. E você pode propor ateliês também pontuais, como workshop. E o que a gente faz agora são cursos regulares. Então a gente aluga uma salinha, são parceiros nossos, e a gente dá cursos para desde iniciação em breaking, de 3 anos a 6 anos, até os mais velhos, de 6 a 14, e os adultos. Muito massa. E esse projeto, ele é financiado pelo governo ou não? Ele é totalmente voluntário? Tá. Então, as associações, elas podem ter subvenção do governo, tá? Tem várias leis aí que a gente pode pedir as subvenções, que a gente fala aqui. Mas o nosso projeto associativo, ele só tem 1 ano, vai fazer 1 ano e meio agora, e a gente optou por começá-lo totalmente de uma maneira autônoma. Uhum. Totalmente, assim, com os nossos recursos, contando também com a resposta das pessoas, pois, por exemplo, a gente precisa alugar a sala. Se a gente não tiver a quantidade de inscritos, a gente não aluga. Porque, assim, a burocracia na França é bem grande também, e às vezes tem uma questão de política, de favoritismo. Infelizmente, em alguns lugares, o hip hop ainda é visto de uma forma marginal. Então, tem todo esse trabalho político também que a gente está fazendo com a prefeitura da cidade, de mostrar que não tem nada de marginal, que enfim, é uma coisa para tornar a cidade mais rica, mais interessante para vários jovens que Sim. não estão interessados em touros ou na cultura local. E por isso a gente escolheu fazer com os nossos próprios recursos. E agora a gente está criando algumas portas com a prefeitura para que a gente possa ter as salas gratuitas e algumas outras ajudas, sabe? Massa, muito, muito massa mesmo. Gostei. Não, eu realmente não sabia quando você falou. Eu falei, nossa, será que eu tenho uma academia de dança lá? Não tinha Sim, entendido ainda, mas vai sim. muito mais além, muito mais interessante até, inclusive. Sem julgar também quem tem Muito academia, não é obrigada. isso? Não, Mas a entendi o que você quis proposta dizer. com relação ao O ponto de contexto, vista né? associativo. Sim, Uhum. total. E também uma coisa que foi muito legal, que veio com a minha mudança do Brasil, ou do Brasil para a França, e também com a associação, foi eu começar a falar de funk brasileiro e dar aula de funk, sabe? Porque eu nunca tinha reparado como o funk fazia muito parte, assim, eu considero totalmente uma cultura de rua urbana, assim como o hip Sim. hop, mas nosso, do Brasil. E eu nunca tinha reparado o quanto fazia parte de mim, o quanto isso influenciava na minha personalidade. E chegando na França, eu vi, assim, várias mulheres que precisavam trabalhar o corpo, que precisavam passar esse momento com elas mesmas e tudo. A gente começou a trabalhar a linguagem do funk e também tá dando super certo. A gente tá conseguindo realmente mostrar o funk, na minha opinião, como que ele é verdadeiramente, sem os preconceitos, sabe? Mas algo de alegria, de periferia, de estar bem consigo mesmo, sabe? Uhum. Massa. Muito, muito, muito foda mesmo. Você até, um pequeno comentário que eu lembrei, que você comentou sobre a sua ida para França, que um dos gatilhos foi o lance da segurança, né? Tipo, de andar na rua, Sim. assim. Quando eu tive a oportunidade de também ficar um período fora, né? Que foi em Londres, quando eu fiquei 5 meses lá, eu até cheguei a comentar, assim, antes de eu voltar ao Brasil, tipo, acho que foi um dia antes, como nesses períodos de 5 meses, tipo, nenhum cara nunca mexeu comigo, assim, nunca. Na rua, Exato. de não falar nada, nada, nenhum oi, assim, tipo, nada mesmo. E como isso realmente
faz a gente questionar, assim, o lugar. Não, não é nem profissional, não é um lance que é profissional, né? Mas é realmente de saúde, assim, que faz a gente questionar, tipo, os lugares que a gente gostaria de estar, né? E é muito foda, desculpa, eu falo palavrão. É muito foda, tipo, você ter ido, você ter pensado em ir para a Europa a partir de não só essa questão, mas claro, essa questão ter sido um gatilho, você ter ido para a Europa e ter permanecido nela, porque fica muito nessa visão de tipo, eu vou para a Europa para trampar com dança, e aí tem outras questões que não ficam discutidas, né, sendo discutidas. Uhum. Tipo, eu gostei de saber disso, assim, de você ter esse um dos gatilhos, dos empurrões foi tipo, nossa, cara, eu tô lá na Europa e eu realmente me sinto Sim. segura, né, de poder estar lá. E aí você ter utilizado da cidade onde você tá atual para que você pudesse desenvolver projetos associativos, né, que vocês falam. Talvez a gente chamaria aqui de Uhum. sociais, não sei se é a mesma coisa. Não sei se a tradução tá Uhum, um errada. pouco. Uhum. Uhum. E, tipo, você ter não pensado tanto só na questão, vamos dizer assim, financeira, apesar de Sim. pensar mercadologicamente a dança é importante, de um certo modo, mas foi importante você ter desenvolvido um projeto que é autônomo e que não tenha financiamento do governo diretamente falando, assim, como a sua Sim. resistência para dança vai de encontro com a tua origem, né? Tipo, da onde surgiu Sim. você dançar, né? Tipo, que foi também dentro de um projeto social no Brasil, né? Tipo, achei essa ligação muito Sim. foda, assim. Tô falando alguma besteira, você pode me cortar, tá? Não, tá tudo certinho. Inclusive tem uma ligação super interessante que eu pensei com tudo que você me disse agora, que eu acho muito importante falar também, é que, assim, a minha vivência dessa mudança do Brasil para a França, do ponto de vista profissional, foi muito arriscado o que eu fiz, porque se você parar para pensar em São Paulo, a gente tem várias oportunidades. O mercado da dança no Brasil, ele é bom de uma certa maneira, sabe o que eu tô querendo dizer? A gente é super Uhum. talentoso, a gente é autônomo. E assim, eu ter vindo pra França foi ter começado do zero. Tipo, eu perdi todos os contatos e você é uma estrangeira, entendeu? Que olha, eu já estou aqui faz tempo, então veja direito como você está chegando e tudo. Sim. Então, do ponto de vista profissional mesmo, várias vezes eu me perguntei, poxa, o que eu vim fazer aqui, sabe? No Brasil, eu tinha os meus amigos artistas que estavam ali do meu lado o tempo inteiro para fazer várias coisas comigo, vários projetos autônomos e tudo. Então, eu demorei um tempinho aqui na França para poder entender que, mesmo eu sendo estrangeira, eu podia fazer meu próprio caminho, sabe? E Uhum. encontrar pessoas também que estivessem na mesma vibe que eu. Massa. Muito, muito, muito bom mesmo. Fizeram uma pergunta que, bom, eu vou mudar um pouco de assunto, mas eu acho Vamos. que ela pode ser importante também, porque vai até meio um pouquinho ao encontro do que a gente estava falando, né? Tá. Perguntaram assim, como até falaram assim, ó, é aquela pergunta de todos os dias. Como é ser mulher nesse mundo do breaking, assim? Não sei se Tá. você se mantém um pouco ainda, Sim, né, na prática do breaking? sim. Sim, eu danço breaking ainda, mas eu acho que eu tomei uma boa distância da cena, no sentido cena competitiva. Eu faço competições ainda, tá? Vira e mexe, tem um eventinho aqui, eu vou e danço, mas é verdade que hoje eu não tenho mais o foco de competição como eu tinha no começo. Uhum. O que é ser uma big girl, né? Eu acho que a cena do breaking é um reflexo, tipo, perfeito da sociedade machista na qual a gente vive. Não tô dizendo isso nem pra denigrir, nem pra falar que é bom ou mal, mas é assim, sabe? Tipo, os caras também, eu tava falando muito disso com o Remy hoje, os caras também sofrem com machismo, sabe? A gente às vezes não percebe, eles não percebem, né, o que eles estão fazendo de errado, que machuca. Eu tava lendo hoje o texto da Big Girl Gilu, sobre assédio sexual. E Uhum. aí eu li esse texto que ela falava de uma cena, enfim, com um b-boy conhecido, que ela não dá o nome. E eu falei, caramba, quantas vezes a gente não passa por isso, né? Sim. E é uma cena de todos os dias da nossa vida. E eu acho que o ponto bom disso, como transformar pro lado legal, aqui na Europa, todas as big girls da Europa falam, Ingrid, o que vocês têm da América Latina? Que vocês têm essa força, vocês, todas as big girls têm confiança, mesmo a que acabou de começar, entra na roda com confiança. E eu fiquei sempre me perguntando isso para poder responder para elas. E eu acho que é justamente desse lado também da nossa cena ser bruta, ser difícil, ser masculina, que a gente tem que se reafirmar, entendeu? Se você não se reafirmar, não vai ter outro que vai fazer por você.
Uhum. Então, eu acho que é bem nesse sentido aí que vão as coisas. Sim. Tem uma. Também você falou que te perguntaram isso, né, sobre as Big Girls. Eu sou do contemporâneo mais, né? O break veio pra mim, assim, muito tardiamente. Faz nem 4 anos. Ai, mas eu te acho muito big girl. Você é muito big girl. É claro, É tem de uma certa, energia. de uma certa forma, quando eu encontrei o break, assim, de maneira positiva, que foi aqui no Nordeste, né? Um pequeno relato sobre mim. Eu encontrei o break no São Paulo, mas eu odiava, assim, de todas as danças urbanas, eu achava mais chata, a mais Entendo. insuportável, achava a energia uma bosta, achava horrível. Mas quando eu vim pro Nordeste, aí eu fui na minha. Aqui tem o Centro Cultural Dragão do Mar, e aí eu fui numa Cypher. E aí eu cheguei nessa Cypher, tinha um monte de b-boy, um monte de big girl, e eu, caralho, que foda, que é muito diferente. Aí eu fiquei tipo, mano, preciso treinar isso. Foi quando eu conheci o bar e o Thierry começou a me ensinar. Pequeno relato. É, mas isso que você falou sobre, tipo, que te perguntaram, nossa, o que as Big Girls têm no Brasil, né? Que elas são tão, tipo, tem uma energia tão diferente, ou são muito raçudas, tipo, tem uma confiança até um pouco mais elevada, né? Se a gente for hierarquizar, né? A autoconfiança. Eu também, quando eu fui pra, também na mesma experiência lá em Londres, eu tava fazendo aula de balé contemporâneo e uma menina que era da Espanha, ela perguntou assim para mim, cara, todo ano, essa escola que eu fui fazer intercâmbio, vão duas pessoas da Unicamp, né? De São Paulo, de Campinas, do Brasil. Cara, todo ano tem gente aqui e tal, eu já tô no meu terceiro ano e tal. E aí, todas as meninas que vêm aqui, elas são muito diferentes, velhas brasileiras. Tipo assim, você vê que elas não têm um nível técnico, assim, se a gente for falar de dança só na técnica, né? Não tem um nível técnico muito Uhum. elevado e tal, tal, tal. Mas elas têm segurança, elas se posicionam, elas Sim, dançam, tipo, elas têm uma dança muito diferente. O que vocês têm lá no Brasil? O que vocês dançam no Brasil que é tão diferente, que faz com que isso aconteça? E aí eu fiquei olhando pra ela e eu fiquei, cara, não sei do que você tá falando muito bem, mas uma coisa eu sabia do que ela tava falando, tipo, que não tinha na Europa, né? Que nós mulheres realmente, de fato, a gente não é uma necessidade, não é uma necessidade no sentido de necessidade de ego, é uma necessidade no sentido de uhum. sobrevivência, de querer, Sim, exato. de ter que se reafirmar mesmo e bater no peito de não, não encosta em mim, não, não faz isso, não, não quero, não, eu sou isso sim, você não tem que falar nada pra Exato. mim. E eu acho que tudo isso acaba sim reverberando na nossa dança, né? Tipo, no nosso corpo, Totalmente. como a gente se movimenta, como a gente se coloca. E aí acaba que realmente constrói uma corporeidade diferente, que reverbera numa energia diferente, num se posicionar para dança diferente, né? Tipo, eu comecei realmente a ver ligações, né, que a cultura machista acaba provocando pra gente. Não que isso é positivo, gente. Machismo não é positivo, não é isso. Nada disso. Mas que, claro, existe uma diferença pelo instinto, uma necessidade de sobrevivência cultural, né? Tipo, Sim. total, né? Acho que é isso. E são consequências são sim, totalmente isso. E são consequências da nossa experiência enquanto, como humanos, sabe? Uhum. Onde a gente mora, o nosso ambiente, tudo isso ele transforma o nosso corpo de alguma forma. Então, eu acho que também na cena do breaking, eu vivo muito isso aqui. Em relação a outras big girls, talvez não ter o mesmo treino, o mesmo preparo físico, mas ter uma história ali para contar, né? A gente fala de história para contar que não é que os outros não tenham, mas que para eles aqui parece muito diferente, porque é muito diferente do que eles vivem. E Sim, tanto a mesma coisa quando eles vão pro Brasil, a gente acha uma luz diferente, porque é uma história diferente para contar, né? sim, sim, Então é muito total. rico. É muito rico. Eu recomendo muito as pessoas de irem dançar em outros países se tiverem oportunidade, porque você vai percebendo assim. Antes eu falava, eu não me considero latina. Sei lá, não tenho jeito de latina, não tenho cara de brasileira, né? Cara de brasileira. Uhum. E aí, quando eu vim pra França, eu falei, gente, mas eu sou 100% latina. Eu ando na rua, eu não abro nem a boca, as pessoas já estão falando, olá, que tal? Já sabe que é dali do outro lado. Uhum. Sim. Então, influencia muito no nosso corpo, sim, o que a gente Uhum. vive. E a gente tá falando de corpo e até fizeram uma pergunta que tipo, achei incrível, assim, acho que pra mim foi até uma das Sim, melhores, assim. Perguntaram como foi o processo de corporeidade, assim, o seu processo de corporeidade com tantas danças e linguagens, né, vertentes diferentes que sim. você
trabalhou, né? Que você praticou. Tem ali, tipo, dança de Uhum. salão, acho que você falou um pouco de jazz, danças urbanas, e até funk, tipo, como é que foi sua Sim. construção corporal, né? Enorme. Sim. É que, como eu falei pra você no começo, né? Eu sou aquela pessoa que quando vê uma coisa que gosta, vai testar, sabe? Nem que seja pra passar, sei lá, 6 meses fazendo isso, porque aquilo me pegou de um jeito que eu fiquei apaixonada e depois eu não faço mais tanto. É, como aconteceu com as danças de salão. Eu, durante um bom tempo, estudei dança de salão, tipo, 1 ou 2 anos, fazendo curso todo dia e tudo. E hoje eu só pratico. Então, não trabalho com danças de salão, mas tenho isso no meu corpo. E logo no comecinho, quando eu quis aprender outras linguagens, além do breaking, eu tive muita dificuldade, porque eu me sentia muito culpada de estar fazendo. Eu não sei explicar muito bem isso, mas eu tinha uma sensação de culpa de estar dançando outra coisa, sabe? Da sensação do movimento. E acho que em questão de corporeidade, primeiro foi passar isso, sabe? A culpa, a vergonha de fazer algo diferente ou algo que, sei lá, que você não está acostumado. Uhum. E depois, quando eu passei isso, cada vez mais as coisas foram ficando naturais. Ao ponto de hoje eu aprendo, sei lá, um passo novo, uma dança nova, e eu consigo ligar automaticamente com coisas de breaking que eu faço e, enfim, outras linguagens que eu danço. Mas foi verdadeiramente um treino mais de aceitar, sabe? Uhum. Aceitar o erro, aceitar a imperfeição, aceitar que eu gosto de dançar, eu danço pelo prazer, não somente para fazer perfeitamente, que o perfeito ele vai acabar chegando. Então foi realmente relacionado a isso. E aquele solo que você viu lá em Brasília foi para um evento só de mulheres. Ele passa muito por isso também, sabe? Tipo, eu queria dançar essa música e eu não sabia o que escolher como linguagem, sabe? E aí Uhum. eu me dei o desafio de fazer um improviso que viesse na cabeça, sem querer ligar uma coisa com outra, sem querer que faça sentido. E o resultado no final foi totalmente coerente, porque eu acredito Uhum. muito na memória do corpo, acredito muito na intuição, na dança. Que é Sim. importante é você estar conectado, e se você está conectado, se você gosta daquilo que você está fazendo, a outra pessoa vai sentir, Uhum. entendeu? Vai dar certo. Aquele solo, você foi jurada, né? Ali era uma entrada de júri, né? É, Era? Só foi pra, uma demo de júri. uma demo de júri, é. Só pra contextualizar a galera, a gente, não sei se, acho que nem todo mundo aí tá desde o início, mas eu e a Ingrid, a gente não se conhece pessoalmente. É, a gente nunca se falou a primeira vez, e eu conheci ela, acho que fui eu que encontrei ela primeiro, porque um vídeo dela, que é esse vídeo que a gente tá falando agora, que era uma entrada de júri, né? Ela foi jurada no evento que era só para mulheres, e não só para mulheres, mas era uma batalha de mulheres, né? Isso, era isso mesmo. Um all E style. uma All Style. E aí ela postou a entrada dela de jurada e esse vídeo começou a circular loucamente, nem sei como é que foi, assim. Foi, Chegou em foi. mim, assim, nas minhas redes, no Facebook. E aí eu, tipo, puta que pariu, perfeito. Olha isso aqui. Eu mostrei pra várias amigas minhas que estavam comigo. Falei, mano, é isso aqui Obrigada, que é Rafa. dança. Isso aqui que é break, misturado com tudo, era esse corpo. E eu, gente, eu juro que eu vi esse vídeo, Muito eu acho que eu obrigada. vi esse vídeo todos os dias durante meses. Eu via muito esse vídeo. Ele, tipo, tá favoritado no meu Facebook. Toda vez que eu quero retomar, assim, alguma coisa que eu penso sobre atravessar várias linguagens numa mesma prática, assim, eu sempre olho para esse vídeo, porque ele é uma referência muito grande para mim. Eu posso até divulgar ele depois para vocês darem uma olhada. Porque é isso que ela tá falando Muito agora. obrigada. Tipo, ela realmente escolheu uma música, né, para fazer a entrada dela. E ela se propôs a passar por diversos campos da linguagem, mas não que eles ficassem, tipo, agora é breaking, agora é, sei lá, dança de salão, Exato. agora é house. Não, claramente na entrada dava para ver que as coisas estavam assim, ó, dançando em concordância, que Sim. às vezes uma tomava um pouco mais de foco, mas as outras também estavam aqui de plano de fundo, assomando, né? Tipo, eu acho esse vídeo um exemplo gigantesco de hibridismo corporal, assim. Parabéns, inclusive. Genial. Ah, obrigada, eu fico muito feliz. Acho que esse foi um dos momentos da minha vida, assim, artisticamente falando, onde eu me senti mais realizada possível. Não tinha expectativa nenhuma e no final foi muito bom. Eu acho que todo artista sabe o que eu tô querendo dizer. Quando você faz, a gente é tão crítico, né? Todo tempo a gente tá, podia ter sido melhor. Quando você faz algo que você diz, tipo, foi perfeito, com erros, não erros, coisas que poderiam ter sido melhores ou não melhores, foi ótimo, Foi assim. como que tinha que ser. Sim, sim. Eu também E tô eu no... fico feliz que você tenha gostado, assim.
Me toca. Nossa, demais, demais. É meu vídeo referência, assim. As pessoas botam foto, né? Eu boto vídeo. Tipo, pra ficar assim na. Sabe? E tem até sobre isso um pouco, assim. A nossa, como todo mundo sabe, eu até falei pra Ingrid, nossa live ela tem 40 minutos, né? Pra ela não ser muito longa. A gente sabe que ficar também 1 hora nem todo mundo aguenta. E aí, pra finalizar, fizeram uma pergunta que ela tem sido recorrente nas lives, assim, porque eu acho que as pessoas têm essa demanda por saber, né? Tipo, onde as pessoas querem chegar, né, com a dança. E aí te Sim. perguntaram qual a sua perspectiva profissional, assim, se você tá onde você gostaria de estar, e aí isso tá, tipo, confortável, não no sentido negativo da palavra confortável, Uhum. mas tá tudo bem pra você estar aí, ou você ainda tem outras necessidades, assim, de querer chegar em outros Sim. lugares. Sim. Nesse momento eu tô bem focada na produção cultural e em todos os aspectos que estão ligados a isso, sabe? Eu acho que eu entendi que de maneira autônoma e me autoproduzindo, produzindo as coisas que eu acredito, os projetos que eu acredito, eu posso fazer as coisinhas do jeito que eu espero, sabe? Não ficar dependendo de outros órgãos. Então, agora eu estou me especializando, vou começar uma formação logo, logo em setembro, um mestrado para falar disso, de gestão de projetos, de gestão de estabelecimentos culturais também. Nossa, massa. E também estou preparando agora as minhas redes sociais. Né? Eu sou jornalista, sempre trabalhei com marketing, mas que nem a gente fala, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu tenho dificuldade de fazer as minhas redes sociais, mas eu quero cada vez mais também publicar conteúdos e estar em contato com gente como você, Nath. Tô adorando o que você está fazendo no NAB. Acho que Obrigada. isso é super importante. Não, é realmente o que eu penso, porque é muito importante para a cena da dança. Todo mundo agradece o que você tem feito. E só assim a gente vai poder criar outras maneiras de viver do que a gente faz, né? É. Não só das formas que a gente já conhece ali. Uhum. Enfim, então eu tô indo mesmo pra. Quero estar nos palcos, sim, gosto muito, sempre vou estar criando uma coisa ali e acolá, porque eu adoro, mas também quero passar esse momento agora dos próximos meses focada nesse aspecto da produção. Massa. E aí tu vai fazer o mestrado aí mesmo na França, né? É isso. Isso, se tudo der certo, aqui na França, mesmo aqui em Montpellier, na Vai, Pau Valéry. vai dar Tem certo. um mestrado bem bacana. E pra gente finalizar, te divulga um pouquinho. Eu sei que você tá lançando, eu não sei se é isso mesmo, mas você tá Tá, lançando, acho que uma espécie de algum quadro, alguma série no seu IGTV, eu acho, né? Que ele teve um primeiro isso episódio. mesmo. Tem também seu Isso blog que mesmo. tem algumas redações que você faz, né? Fala um pouquinho para as Isso pessoas mesmo. saberem, porque daí elas podem te seguir e enfim, acompanhar seus trabalhos. Isso. Lá no meu GTV, tô falando um pouquinho do dia a dia ali do artista independente. Então, desde que me vem um pepino na cabeça, uma questão que me incomoda, eu ligo a câmera e falo: vamos lá, vamos falar sobre isso. Também agora estou preparando um material de ferramentas de marketing digital para artistas. Então, nas próximas semanas vai sair, vai ser gratuito, um e-book com algumas ferramentinhas aí e como a gente pode utilizar. E tem o meu blog também, que eu vou publicar alguns textos também de artistas convidados, enfim, pra gente falar de produção, de arte e de lifestyle também. Um pouco dessas inquietudes de, ai, queria ir para um outro país, como que eu faço, faço ou não faço, enfim, discutir Uhum. um pouco de todas essas questões. Legal. Assim, é um incentivo, né? Tipo, apesar de eu ter uma carreira não acadêmica, no sentido de na universidade, e ultimamente eu ter seguido muito a linhagem acadêmica, eu comecei a pesquisar bastante textos que não são da academia, né? Que não são da universidade. Então, eu estava lendo alguns textos, por exemplo, do Henrique Bianchini, alguns textos de alguns pesquisadores de jazz que não produziram esses textos na academia. E aí, na academia na universidade, tá, gente? Quando eu falo Sim, academia, é universidade. E eu, tipo assim, eu reforço muito que as pessoas. Reforço, assim, incentivo que as pessoas realmente produzam textos sobre dança, porque é a maneira mais. Se a gente pensar ao longo, né, num projeto longo, assim, da história da dança, é a melhor maneira que a gente tem de registrar a dança. Claro, a gente tem os recursos audiovisuais hoje em dia, né? Só que eles se perdem um pouco na quantidade de informações. A coletânea de textos não, a gente consegue baixar, a gente consegue levar, a gente consegue
carregar, enfim. Os audiovisuais, eles ficam presos em plataformas que elas podem mudar, podem apagar, pode... Sim, Enfim, então sempre que, tipo, eu achei incrível você ser jornalista e quando eu entrei no seu blog eu vi algumas redações que eu achei ótima. E aí eu incentivo muito você, tipo, você que deve ser sobrecarregado, você é muita coisa pra fazer também, mas eu incentivo muito a escrita na dança, até para outras pessoas que se interessavam também, porque é a melhor maneira que a gente tem de documentar a dança e ela se tornar cada vez mais uma área de profissão, conhecimento e pesquisa para todos nós, assim, né? exatamente. Exatamente isso. Assina embaixo. É difícil, mas a gente faz, né, na hora. Olha você, tanto conteúdo que você faz, mas eu falo, gente, que maravilhosa Tô você e sua tentando. equipe. É isso aí, é difícil, mas tem que fazer o máximo, o melhor que a gente pode. É. E funciona, toca as pessoas. Exatamente. Pois, gente, a gente chegou no fim, passou muito rápido. Acho que foi a live mais rápida até agora que eu fiz. Porque foi muito bom o papo, muito gostoso. Ah, Tipo, muito obrigada. você falou coisas muito pontuais, assim, foi muito direto. Eu achei isso incrível. E eu espero que a gente tenha outra oportunidade de conversar mais, trocar mais também, né? A gente vem conversando mais também, né? Eu gosto disso. Sim, E eu queria exatamente. agradecer Agora, também demais você ter topado o convite, de verdade. Nossa, foi muito bom, assim, tô muito feliz pra gente ter trocado essa ideia, de verdade. Muito obrigada mesmo. imagina, eu que te agradeço. Tô assim, super orgulhosa de você. Tô achando maravilhoso tudo que você está fazendo, como já disse. E para mim foi mais que um prazer participar, ter essa oportunidade de falar um pouquinho da minha história. Obrigada de verdade. Fico Agra- feliz. E agradecer a todo mundo que fez parte aí, tipo, comentando, Sim. ficando. Obrigada demais. Eu prometi que eu vou divulgar o vídeo dela. Você não tem aquele vídeo no Instagram, né? Da sua entrada, Não. só no Face, né? Acho que eu coloquei no YouTube pra não perder ele, porque eu tenho a mania horrível de perder os meus vídeos, como você estava comentando até agora. Então, eu acho que eu tenho ele no YouTube, eu vou procurar e aí eu mando pra você. Tá bom. A E aí gente eu vai divulgo compartilha ele. com as pessoas. Isso. E Aí a tem gente acho que divulga. uma partezinha no Instagram. Uma partezinha, não é inteiro, mas tem. Eu acho que também tem ele no seu blog. Se as pessoas quiserem entrar, no seu site. Exatamente. Tá, eu Eu coloquei vi. lá o link do YouTube. Perfeito. Tá. Pois é, se alguém quiser entrar. Aliás, o blog barra sites da Ingrid, ele é maravilhoso, porque ele tem tudo que ela faz. Ele tem quem ela é, Obrigada. tem os vídeos dela, mais os textos que ela produz. Então, se vocês quiserem, tipo, acessar direto lá, vocês vão ver, além desse vídeo, muitas outras coisas também, que ela falou aqui um pouco também, né? Super. Isso mesmo. O link tá lá na minha bio. Vocês vão ver o Linktree lá. Só acessar, gente. Depois vocês me falam o que vocês acharam. Isso. Então, obrigada mais uma vez, Ingrid. Obrigada, pessoal. Um Obrigada. beijo muito grande. A gente vai se falando e até uma próxima oportunidade. Tchau. Boa noite, Tchau! gente.